O passado de Wolverine, conhecido também como Logan ou Arma X, foi uma das tramas mais misteriosas a se desvendar. Nascido no Canadá, é um personagem que aparece em quadrinhos e filmes publicados pela Marvel Comics, principalmente em associação com os X-Men. Ele é um mutante que possui sentidos aguçados, capacidades físicas aprimoradas, habilidades regenerativas poderosas conhecidas como fator de cura e 3 garras ósseas retráteis em cada mão. Ainda possui experiência em vários estilos de luta e proficiência com a maioria dos armamentos. Logan se tornou agente do governo canadense e foi cobaia em um experimento que revestiu seus ossos com adamantium, o metal mais duro e resistente já criado, e eliminou suas memórias, motivo pelo qual passou anos sem recordar seu passado. Heart rate rising. Adamantium reservoir is depleted. No rejection. Procedure completed. We did it. We did it. Yes. We taking him to the island? The island? No. Bonding works. We'll use his DNA for the 11. Erase his memory. Erase his memory. I think he heard you. Com esse metal no corpo, suas garras e fatores de regeneração se tornaram ainda mais mortais. Algum tempo depois, foi recrutado pelo professor Charles Xavier para se juntar aos X-Men, equipe da qual participaria nos anos seguintes e com a qual teve inúmeras aventuras. A história de Deadpool começa com Wade Wilson, um ex-soldado das Forças Especiais que, após ser diagnosticado com câncer terminal, se voluntaria para um programa secreto do governo conhecido como Arma X. Este programa buscava replicar o sucesso do experimento que deu a Wolverine suas habilidades regenerativas. No entanto, as experiências em Wade resultaram em uma aparência grotesca e desfigurada, mas também concederam a ele um fator de cura poderoso, tornando-o praticamente imortal. Após escapar do programa, Wade adota o nome de Deadpool e se torna um mercenário notório pelas suas habilidades de combate corpo a corpo e maestria no uso de armas. O que aconteceria se de repente você se tornasse imortal, mas continuasse a sentir dor física e emocional como qualquer outro ser humano? Imagine acordar sem saber quem você é, mas com memórias vívidas de dores passadas e habilidades sobre-humanas. Esta é a realidade de Wolverine, um herói com um passado tão complexo quanto suas habilidades. Friedrich Nietzsche disse uma vez: "Aquilo que não nos mata, nos fortalece." Mas será que realmente estamos mais fortes depois de um trauma? Esta reflexão não é apenas para super-heróis, mas também para nós, seres humanos, que enfrentamos nossas próprias batalhas diárias. Conheça um pouco mais sobre esses personagens. Famoso por ter uma personalidade sarcástica, humor negro, tendências antissociais e quebra da quarta parede, Deadpool exibe comportamentos que podem lembrar muitos aspectos do transtorno de personalidade borderline. Sua moralidade é muitas vezes questionável, e ele não tem escrúpulos em matar, embora às vezes ele mostre um lado mais compassivo, exibindo um comportamento imprevisível. Essas características e instabilidades emocionais se alinham com os sintomas do TPB, ilustrando como a condição pode se manifestar de maneiras complexas e multifacetadas. O TPB é um transtorno mental complexo e grave que afeta cerca de 2% da população em geral. Muitas pessoas com esse diagnóstico têm relacionamentos estáveis e mudanças emocionais rápidas e angustiantes, levando a crises frequentes. Essas crises são períodos críticos, pois podem levar ao aumento do uso de drogas e álcool, menos contato com profissionais de saúde e automutilação, o que pode ser fatal. Deadpool frequentemente utiliza humor negro e sarcasmo como mecanismo de defesa, desdenhando de sua própria dor e das situações perigosas.
Isso reflete uma tendência a distorcer a realidade para lidar com o estresse, um comportamento típico de indivíduos com transtorno de personalidade. Os mecanismos de defesa são processos inconscientes e automáticos que nos permitem lidar com a tensão e o estresse. Ele também exibe comportamentos impulsivos e irresponsáveis e de desrespeito pelas normas sociais, além da ausência de remorso e a facilidade em machucar outros. Características típicas do transtorno de personalidade antissocial, que está associado à quebra de regras, criminalidade, uso de substâncias, desemprego, dificuldade de relacionamento e morte prematura. Wade Wilson, alter ego de Deadpool, passou por experiências traumáticas, especialmente após os experimentos que deram a ele suas habilidades. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, é uma condição grave e incapacitante que pode se desenvolver em pessoas expostas a eventos traumáticos. Tais eventos podem ter repercussões negativas duradouras nas vidas daqueles que os vivenciaram, bem como nas vidas de entes queridos. Pesquisas mostraram que algumas alterações em como o cérebro funciona em pessoas com TEPT. Deadpool utiliza frequentemente o humor negro como mecanismo de enfrentamento, desdenhando de sua própria dor e situações perigosas. A quebra da quarta parede e a autorreferencialidade podem ser vistas como um distanciamento psicológico das situações. Sua habilidade de regeneração lhe confere uma forma de imortalidade, o que pode agravar sua desconexão emocional e comportamental com o mundo ao seu redor, contribuindo para uma personalidade excêntrica e um comportamento imprevisível. Ao analisar Deadpool sob uma lente psicológica, é possível ver como suas características e comportamentos sugerem uma complexa interseção entre transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial e transtorno de estresse pós-traumático, além de mecanismos de defesa imaturos que impactam sua saúde mental e relações interpessoais. Wolverine é conhecido por sua natureza solitária, raiva intensa e tendências protetoras. Esses traços podem ser analisados sob a ótica de teorias sobre trauma, resiliência e identidade. Sua raiva sugere uma resposta à dor e à injustiça que vivenciou, enquanto suas tendências protetoras mostram um desejo de evitar que outros sofram como ele sofreu. Com um passado repleto de experiências traumáticas, incluindo guerras e os experimentos do projeto Arma X, ele manifesta sintomas de TEPT, como pesadelos recorrentes, irritabilidade e comportamento hipervigilante. Essas experiências podem ter intensificado suas reações emocionais e físicas ao estresse, tornando um exemplo claro do indivíduo lidando com TEPT. Embora não diagnosticado explicitamente, as múltiplas identidades de Wolverine, Logan, Wolverine, Arma X indicam uma fragmentação de sua personalidade. Essa divisão pode ser um resultado dos traumas intensos e da lavagem cerebral que sofreu, sugerindo um possível transtorno de identidade dissociativa, DID. A pessoa com DID, segundo a Sociedade Internacional para o Estudo do Trauma e Dissociação, é descrita como uma pessoa que experimenta identidades separadas, que funcionam independentemente e são autônomas uma das outras. A coexistência dessas identidades distintas reflete a luta interna de Wolverine para reconciliar diferentes aspectos de sua psique danificada. Logan tende a se isolar, evitando vínculos emocionais profundos. Esse comportamento é comum em indivíduos com TEPT, que frequentemente se afastam das relações para evitar a dor de perder pessoas queridas. Sua natureza solitária é uma defesa contra a vulnerabilidade emocional, refletindo uma estratégia de sobrevivência desenvolvida ao longo de anos de trauma. A capacidade de cura rápida e envelhecimento lento de Wolverine afeta sua visão da mortalidade e das relações humanas. Viver por séculos pode gerar um sentimento de alienação e desesperança em relação à natureza transitória das vidas humanas comuns. Essa longevidade contribui para sua desilusão e desconexão emocional, exacerbando sua tendência ao isolamento. Wolverine é motivado por um senso de justiça e proteção. Essa motivação intrínseca sugere que os comportamentos de proteção e justiça dele são formas de dar sentido ao seu sofrimento e encontrar virtude em suas experiências traumáticas. Wolverine lida com a dor física e emocional de maneiras complexas. Sua capacidade de regeneração física pode levar à anedonia, a incapacidade de sentir prazer, devido à constante exposição à dor e ao sofrimento. Estudando a neurociência da percepção da dor e resiliência emocional,
podemos entender como Wolverine desenvolveu mecanismos de enfrentamento que o ajudam a suportar tanto a dor física quanto emocional. Wolverine e Deadpool, embora distintos em suas personalidades e histórias, compartilham complexidades psicológicas profundas que refletem seus traumas e experiências de vida. Enquanto Deadpool usa humor e comportamento imprevisível como mecanismo de defesa, Wolverine recorre ao isolamento e à raiva intensa. Ambos personagens exemplificam como o trauma pode moldar o cérebro humano de maneiras únicas e multifacetadas, oferecendo uma fonte abundante para a análise psicológica. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar estruturalmente em respostas a experiências. Donald Hebb popularizou a frase: neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos, destacando que a repetição fortalece as conexões neuronais, formando memórias e habilidades duradouras. Neuroplasticidade envolve a formação de novas memórias e comportamento, o esquecimento de memórias e habilidades, e pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal. Quanto mais essas memórias se ativam, mais fortes elas ficam, podendo até se ativar sozinhas sem estímulos devido à repetição. Quando o sujeito passa por traumas, especialmente na infância, como no caso de Wolverine, ele aprende muito sobre o significado daquela experiência. O cérebro tem uma incrível capacidade de se adaptar frente às experiências de vida e criar aprendizados. Essas experiências ficam armazenadas na forma de engramas, que são as memórias formadas no cérebro. Um comportamento humano é geralmente consequência de uma memória já adquirida anteriormente. Portanto, se essa memória for decorrente de um trauma, ela ficará consolidada no cérebro e isso irá determinar os próximos comportamentos do sujeito. Quando Deadpool e Wolverine passam por traumas físicos e emocionais, suas mentes e corpos demonstram uma resiliência notável. Mesmo com o esqueleto de adamantium, Wolverine possui memórias poderosas, como sua paixão por Jean Grey. Essas memórias são um exemplo claro de como a neuroplasticidade opera. Relações intensas geram engramas robustos que influenciam comportamentos e decisões futuras. Essa capacidade do cérebro de reativar memórias e adaptar comportamentos é fundamental para a compreensão da resiliência e da resposta ao trauma. No mundo real, esses engramas influenciam os comportamentos e respostas emocionais futuras. A adaptação pós-trauma é um processo onde o cérebro se ajusta para evitar futuros danos. Essa adaptação pode moldar comportamentos, tornando o indivíduo mais cauteloso ou, em casos extremos, desencadeando respostas automáticas a situações que lembram o trauma original. Esse fenômeno é evidenciado pela repetição e intensidade das memórias traumáticas, que podem ser reativadas mesmo na ausência de estímulos externos. Em 1848, Phineas Cage teve o crânio atravessado por uma barra de ferro, causando danos ao lobo frontal, resultando em mudanças drásticas de comportamento como grosseria, irritação e indisciplina, comportamentos que não executava anteriormente. Mas no decorrer do tempo, relatos dizem que ele se tornou um homem educado, sensível e responsável, assim como antes do acidente. Algo semelhante aconteceu em 2012. O brasileiro E.L. sofreu um acidente semelhante no outro lado do lobo frontal, mas não apresentou mudanças comportamentais significativas, mas sim epilepsia pós-traumática. Estudos avançados de neuroimagem e neuropsicologia revelaram que o hemisfério esquerdo do cérebro começou a compensar a lesão no lobo frontal direito. Com isso, sugere-se que com Cage aconteceu o mesmo. Mas ao ser realizado um teste, ele não conseguia fazer uma atividade que exigia ambas as mãos ao mesmo tempo, multitarefa, apenas quando separadas. A capacidade de regeneração física de Wolverine e a recuperação de Deadpool são analogias extremas da neuroplasticidade. No mundo real, o cérebro humano não se regenera fisicamente, mas pode reorganizar suas funções para compensar traumas ou lesões, como visto nesses dois casos. Essas análises revelam a profundidade da condição humana, mostrando como traumas e experiências moldam o nosso comportamento, personalidade e capacidade de adaptação. A psicologia e a neurociência oferecem ferramentas valiosas para entender não apenas nossos heróis fictícios, mas também a nós mesmos. Ao examinar personagens como Deadpool e Wolverine, podemos ver como mecanismos de defesa, resiliência e neuroplasticidade operam na mente humana. Isso nos ensina que, apesar das adversidades, o cérebro possui uma notável capacidade de adaptação, refletindo a complexidade e a força da experiência humana.
Estudar esses fenômenos nos ajuda a reconhecer e valorizar a capacidade humana de enfrentar e superar desafios, adaptando-se e encontrando maneiras de lidar com traumas e estresses. A compreensão da neuroplasticidade nos permite estudar abordagens terapêuticas eficazes para tratar traumas e transtornos mentais. Isso reforça a importância de continuar a pesquisa nessas áreas para melhorar a qualidade de vida de indivíduos que enfrentam desafios psicológicos.